A paz do Senhor esteja com você neste momento. Que alegria poder te receber aqui nesta oração da manhã. Não importa como você chegou até este vídeo, cansado, aflito, com o coração ansioso ou até sem forças para orar. Saiba de uma coisa, o Senhor te trouxe até aqui porque deseja falar com você e derramar paz sobre a sua vida. Hoje nós vamos orar juntos com fé, porque o tema desta oração é: comece seu dia com esta oração e descubra a paz. Quantas vezes acordamos com a mente agitada, já pensando nos problemas, nas contas, nas tarefas do dia? Muitas vezes, antes mesmo de colocarmos os pés no chão, já sentimos o peso da ansiedade. Mas hoje, o Senhor te chama para começar o seu dia de outra forma. Não com medo, não com pressa, não com angústia, mas com oração e paz. Porque quando você busca a Deus logo pela manhã, o seu coração se enche de confiança e a sua vida caminha debaixo da presença dele. E a palavra de Deus nos lembra disso em Filipenses 4, 6, 7, que eu quero declarar com fé sobre você agora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja que promessa maravilhosa. A paz de Deus vai além da lógica, além das circunstâncias, além daquilo que você consegue entender. Essa paz não depende de notícias boas ou ruins, não depende se tudo está dando certo ou não. A paz de Deus vem para guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar a abrir o seu coração, a entregar agora as suas preocupações diante do Senhor. Se possível, escreva aqui nos comentários: eu recebo a paz de Deus para o meu dia. Escreva também: eu sou filho, eu sou filha do Rei. Porque essa declaração é profética. E quando você confessa isso com a sua boca, você ativa a fé e o ambiente espiritual ao seu redor começa a ser transformado. Enquanto oramos, você vai sentir o peso da ansiedade caindo. Vai sentir a presença de Deus inundando a sua casa, o seu trabalho, o lugar onde você está agora. O Espírito Santo vai visitar o seu coração e trazer a certeza de que você não está sozinho. Então prepare-se. Este é o momento de começar o seu dia debaixo da presença do Altíssimo. Feche os seus olhos, se possível. Respire fundo. Entregue os seus medos. Entregue as suas preocupações. Entregue a sua agenda. Entregue a sua família nas mãos do Senhor. Hoje é dia de experimentar a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Amém? Vamos orar juntos e caminhar nesta jornada de fé. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Seguimos juntos nesta oração da manhã, certos de que o nosso Deus é poderoso para nos guardar e nos sustentar. O tema de hoje já começou a ecoar no seu coração. Começar o dia descobrindo a paz em Cristo Jesus. E a primeira chave para essa paz é aprender a se refugiar em Deus, a descansar nele, a confiar no seu cuidado em cada detalhe. Quantas vezes você já se sentiu cansado, sobrecarregado, como se estivesse carregando o mundo nas costas? Jesus sabia que enfrentaríamos isso, e por isso ele mesmo nos deixou um convite poderoso em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa do nosso Mestre. Quando nos aproximamos dele, encontramos descanso para a alma. Não é um descanso superficial, é algo profundo, que renova as nossas forças e muda a nossa visão sobre os problemas. Talvez você esteja vivendo noites sem sono, pensamentos que não param, preocupações que parecem maiores que você. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro que você vai encontrar refúgio nos braços do Senhor. Porque o nosso Deus não é um abrigo temporário, Ele é morada permanente, rocha firme, torre forte que não se abala. Escreva nos comentários agora com fé: o Senhor é o meu refúgio.
Essa declaração é profética e sela sobre você o descanso do Altíssimo. Quando olhamos para o Salmo 91, vemos exatamente essa promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse não é um versículo qualquer, é um convite a uma vida de intimidade, a viver escondido no abrigo seguro de Deus. E quando você começa o seu dia nesse esconderijo, não importa as tempestades que surjam, porque você estará guardado debaixo da mão daquele que é todo-poderoso. Descansar em Deus não é cruzar os braços e abandonar a vida. Descansar em Deus é fazer a sua parte com excelência, mas deixar o resultado nas mãos dele. É trabalhar sabendo que ele abre portas, que ele coloca pessoas certas no caminho, que ele sustenta o seu lar. Descansar em Deus é não se desesperar diante das más notícias, porque a sua confiança não está nos homens, mas no Criador do céu e da terra. Eu sei que às vezes isso parece difícil, porque a ansiedade bate, o coração acelera, a mente quer correr para 1000 direções. Mas hoje, em oração, eu declaro sobre você uma nova mente, uma mente firme e segura, que sabe onde encontrar refúgio. Você não está sozinho, você não está abandonado. O Senhor é contigo como um pai amoroso que estende os braços e diz: vem descansar em mim, filho, vem descansar em mim, filha. Agora, neste momento de oração, entregue ao Senhor tudo aquilo que te pesa. Fale para Ele: Senhor, eu entrego os meus medos, entrego os meus sonhos, entrego as minhas preocupações. Eu descanso em Ti. E creia que Ele já está recebendo a sua entrega, porque quando você entrega, Ele age. Quando você descansa, Ele trabalha. Escreva com fé nos comentários: eu descanso no Senhor e confio no seu cuidado. Declare com a sua boca e com o seu coração, porque esta oração não é apenas palavras, é um ato de fé. É um movimento espiritual que quebra correntes de ansiedade, que silencia vozes de acusação, que abre caminhos para a paz de Deus inundar a sua vida. Amém. A paz de Deus esteja com você mais uma vez. Nós seguimos nesta oração da manhã, certos de que o Senhor está nos envolvendo com a sua presença. Se na primeira parte falamos sobre refúgio e descanso em Deus, agora vamos mergulhar em uma verdade poderosa: a proteção divina e o ministério dos anjos. Muitas vezes caminhamos pela vida preocupados com perigos que nem vemos. Situações inesperadas, acidentes, ciladas, pessoas que se levantam contra nós. Mas a palavra de Deus nos garante que não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor envia seus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Está escrito em Salmo 91, 11, 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso significa que existem batalhas que você nunca soube que enfrentou, mas que já foram vencidas porque Deus colocou seus anjos em ação. Existem livramentos que você nem percebeu, mas que aconteceram porque o Senhor ordenou ao seu exército celestial que cuidasse de você. Aleluia! Isso é graça, isso é amor, isso é cuidado do Pai. Talvez você se lembre de um momento em que escapou por pouco de um acidente, ou de uma situação que poderia ter terminado muito mal, mas não terminou. Isso não foi sorte, meu irmão, minha irmã. Isso foi a mão de Deus, foi o ministério dos anjos atuando em seu favor. Por isso, hoje eu declaro que a sua vida está guardada debaixo da proteção do Altíssimo e cercada pelo exército celestial do Senhor. Escreva agora nos comentários com fé: os anjos do Senhor me guardam. Essa declaração é profética e libera sobre você uma consciência espiritual de que não está sozinho. Quando o medo vier, lembre-se disso.
Você não caminha desprotegido, você está cercado pelos anjos de Deus. A Bíblia nos mostra várias vezes o poder desse ministério angelical. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não foi devorado porque o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca dos animais. Quando Pedro estava preso, acorrentado e cercado de guardas, um anjo apareceu e o libertou de forma milagrosa. Assim também será com você. Portas vão se abrir, correntes vão se romper, porque o Senhor envia seus mensageiros para agir em seu favor. E não apenas em momentos extremos, mas também no cotidiano. Os anjos do Senhor estão com você no trânsito, no trabalho, em casa, quando você sai e quando você volta. A presença deles é real, ainda que invisível. Eles são ministros enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, como está escrito em Hebreus 1:14. Talvez hoje você esteja enfrentando insegurança, medo do futuro, receio de más notícias. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que você vai dormir e acordar em paz, porque o Senhor já colocou anjos ao seu redor. A sua casa é guardada, a sua família é protegida, os seus caminhos são guardados pela mão do Altíssimo. Por isso, não aceite viver dominado pela ansiedade ou pelo medo. Declare todos os dias ao sair de casa: eu estou protegido pelo sangue de Jesus, e os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Essa é uma oração de fé que cria um ambiente de confiança, um escudo espiritual que o inimigo não pode atravessar. Agora, entregue ao Senhor as suas preocupações. Fale para Ele: Pai, eu creio que estou guardado por Ti. Eu descanso na Tua proteção. Eu recebo o ministério dos anjos sobre a minha vida. E enquanto você declara isso, creia que algo acontece no mundo espiritual. Porque quando a nossa fé se alinha com a palavra, o céu se move em nosso favor. Aleluia! Glória a Deus, porque você não está sozinho. O Altíssimo é o seu guarda, e os anjos do Senhor caminham ao seu lado. Hoje você descansa na paz de quem sabe: a minha vida está nas mãos de Deus, e eu não tenho do que temer. A paz do Senhor esteja sobre você neste momento. Nós já oramos sobre descanso no refúgio de Deus, já declaramos a proteção divina e o ministério dos anjos, e agora vamos mergulhar em mais uma promessa poderosa: a provisão espiritual e material que vem das mãos do nosso Pai. Quantas vezes você já se preocupou com o amanhã? Talvez com as contas, com a comida, com o emprego, com as necessidades da sua família. É natural do ser humano se sentir inseguro diante da escassez. Mas a palavra de Deus nos convida a confiar em um Pai que é generoso, fiel e que nunca deixa faltar nada aos seus filhos. Está escrito em Filipenses 4:19: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa promessa não é limitada. Ela fala de todas as necessidades, espirituais, emocionais, físicas e materiais. Talvez hoje você precise de paz, talvez precise de direção, talvez precise de recursos para um projeto ou até mesmo do básico para sustentar a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus que a mão do Senhor vai se mover em seu favor, abrindo portas, enviando provisão e mostrando que Ele é o Deus que cuida. Escreva com fé nos comentários: o Senhor é o meu provedor. Essa declaração rompe a mentalidade de escassez e abre o caminho para a fé. Porque quando você crê que Deus é a fonte, você não se desespera com as circunstâncias, mas descansa, sabendo que Ele nunca falha. Jesus nos ensinou sobre isso no Sermão do Monte. Ele disse em Mateus 6:26: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, imagine quanto mais Ele cuida de você. Você é filho, você é filha amada, e nada do que você precisa passa despercebido diante dos olhos do Pai.
Talvez você esteja enfrentando um deserto financeiro, mas hoje eu declaro que rios vão brotar nesse deserto. Talvez você esteja sem perspectivas no trabalho, mas hoje eu profetizo que portas de emprego e oportunidades vão se abrir diante de você. Talvez você esteja orando por recursos para um tratamento, para um estudo, para sustentar sua família. Creia, o Deus da provisão vai agir. E não apenas no material, mas também no espiritual. Porque muitas vezes o que mais precisamos não é de dinheiro ou recursos, mas de força interior, de fé renovada, de esperança restaurada. Deus também supre isso. Ele nos dá pão para o corpo, mas também pão para a alma. Ele derrama unção fresca, renova a fé, fortalece o coração cansado. Por isso, ao começar o seu dia com esta oração, peça ao Senhor que renove também a sua vida espiritual. Diga a Ele: Pai, supre a minha alma, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo, alimenta-me com a Tua palavra e fortalece a minha fé. Porque quando você se enche espiritualmente, também aprende a viver cada área da vida com sabedoria, equilíbrio e fé. Eu sei que muitas vezes o inimigo tenta plantar a semente da escassez, dizendo que você nunca vai conquistar, que você nunca vai sair das dívidas, que nada vai mudar. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus, essas mentiras caem por terra. O Deus que multiplicou os pães e os peixes é o mesmo que cuida de você. O Deus que sustentou Elias no deserto é o mesmo que envia provisão para a sua casa. Então, receba essa palavra com fé. Escreva nos comentários: eu creio na provisão de Deus para minha vida e para minha família. Declare com a sua boca, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você declara a palavra, o ambiente espiritual se move em seu favor. Hoje, comece o seu dia confiando que nada vai te faltar. Não apenas pão na mesa, mas alegria no coração, sabedoria para as decisões, fé para enfrentar os desafios, paz para descansar no cuidado do Pai. Porque a provisão de Deus não é limitada, ela é abundante e perfeita. Aleluia! Louvado seja o Senhor que nos sustenta em todo o tempo. A paz do Senhor seja sobre você neste momento. Já falamos sobre descanso em Deus, proteção divina, provisão espiritual e material. E agora entramos em uma dimensão muito profunda desta oração: a cura interior e a restauração da alma. Quantos homens e mulheres caminham pela vida carregando feridas invisíveis, cicatrizes no coração, lembranças dolorosas, traumas que ainda doem quando lembrados. Talvez você mesmo esteja orando comigo agora e saiba o que é viver com uma alma ferida. Muitas vezes sorrimos por fora, mas por dentro estamos sangrando. Porém, a boa notícia é que o nosso Deus é especialista em restaurar o que ninguém mais consegue tocar. O salmista declarou em Salmo 147:3: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Essa promessa é para você hoje. O Senhor conhece cada dor que você já enfrentou, cada lágrima que você derramou escondido, cada noite em que ninguém soube o que você estava sentindo. Ele não é indiferente à sua dor. Pelo contrário, Ele está pronto para sarar e restaurar a sua alma. Quantas vezes palavras ditas contra você ainda ecoam dentro da sua mente, gerando insegurança, rejeição ou medo? Quantas vezes situações do passado ainda pesam como correntes? Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o seu coração. Essas correntes serão quebradas e a paz do Espírito Santo vai invadir lugares que estavam aprisionados há anos. Escreva com fé nos comentários: Jesus está curando a minha alma hoje. Essa declaração não é apenas um texto, é uma profecia liberada sobre a sua vida. Quando você escreve e declara, o céu confirma.
Talvez você carregue a dor de uma perda, talvez a mágoa de uma traição, talvez a frustração de sonhos que não se cumpriram. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas eu sei que o Senhor está liberando cura agora. Ele está tocando em áreas escondidas, está arrancando espinhos da alma, está derramando bálsamo de Gileade sobre o seu coração. E não apenas curando, mas também restaurando. Porque Deus não apenas tira a dor, Ele também renova a alegria. Ele não apenas fecha a ferida, Ele também devolve a esperança. Ele não apenas remove o peso, mas enche você de leveza para caminhar novamente. O profeta Isaías disse que o Senhor veio para dar coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a troca divina que o Senhor está fazendo neste momento em sua vida. Eu sei que existem marcas que pareciam permanentes, lembranças que você achava que nunca seriam superadas. Mas em nome de Jesus eu declaro, você não será mais prisioneiro do seu passado. Hoje o Espírito Santo te liberta e te renova. O seu futuro será muito maior do que as dores que você já enfrentou. Por isso, abra agora o seu coração. Entregue para Deus aquilo que você nunca conseguiu entregar a ninguém. Ore comigo e diga: Senhor, eu entrego as minhas dores, eu entrego as minhas feridas, eu entrego as lembranças que me atormentam. Vem curar a minha alma, vem restaurar o meu coração. E creia, Ele já está agindo em sua vida neste momento. Escreva com fé: eu recebo cura interior e restauração da minha alma em nome de Jesus. Esta é uma chave espiritual. Declare e receba. Hoje você começa um novo capítulo. As lágrimas de ontem não vão roubar a alegria do amanhã. As feridas do passado não vão controlar o seu futuro. O Senhor está escrevendo uma nova história para você, cheia de paz, esperança e vitória. Aleluia! Louvado seja o Deus que cura, restaura e renova a nossa alma. A paz do Senhor esteja com você. Até aqui, temos caminhado em oração sobre descanso, proteção, provisão e cura da alma. Agora entramos em um ponto fundamental da vida cristã: a condução e direção do Espírito Santo. Quantas vezes você já se perguntou: qual decisão devo tomar? Para onde devo ir? Será que estou no caminho certo? A vida está cheia de escolhas, e muitas delas são decisivas. Se tomamos caminhos errados, sofremos consequências. Mas quando somos guiados pelo Espírito, vivemos em segurança, mesmo em meio às incertezas. Jesus nos prometeu em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa é a garantia de que não estamos sozinhos diante das decisões. O Espírito Santo não apenas nos consola, Ele também nos guia, nos aconselha, nos mostra o caminho certo. Talvez você esteja diante de uma escolha importante, um trabalho, um relacionamento, um projeto, uma mudança. Eu declaro sobre você agora que a sabedoria do céu vai te direcionar. Você não vai andar na confusão, mas será conduzido pela mão do Senhor. Escreva nos comentários com fé: eu recebo a direção do Espírito Santo na minha vida. A direção do Espírito é como uma bússola que nunca falha. Ele nos mostra o que é da vontade de Deus e nos livra de caminhos de destruição. Muitas vezes não entendemos de imediato porque Deus fecha uma porta ou muda o rumo, mas mais tarde percebemos que Ele estava nos guardando. Ele enxerga o que nós não vemos, e por isso a melhor escolha é sempre confiar na condução dEle. E como recebemos essa direção? Através da oração, da palavra e da sensibilidade ao Espírito. Quando você ora de manhã, como está fazendo agora, você abre espaço para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Quando você medita na palavra, a luz de Deus ilumina as suas decisões. Quando você se submete à voz dele, você evita muitos caminhos de dor.
Talvez até aqui você tenha tomado decisões pela ansiedade, pela pressão ou apenas pela lógica. Mas hoje o Senhor está te chamando para entregar o volante da sua vida ao Espírito Santo. Diga agora: Senhor, eu não quero mais andar pela minha própria vontade. Guia os meus passos, Espírito Santo. Toma a direção da minha vida. E eu declaro sobre você: o Espírito vai te conduzir em paz. Se houver dúvida, Ele vai trazer clareza. Se houver confusão, Ele vai trazer ordem. Se houver pressão, Ele vai trazer calma. Se houver engano, Ele vai trazer discernimento. Você vai andar debaixo da luz de Deus e vai evitar armadilhas que o inimigo preparou. Escreva com fé: Espírito Santo, guia meus passos todos os dias. Essa declaração ativa em sua vida a dependência do Consolador, do Ajudador, do Conselheiro perfeito. Não tema o amanhã, não tema errar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Ele é a sua bússola, o seu guia, o seu conselheiro. E quando você permite que Ele conduza, até mesmo os desertos se transformam em caminhos de vitória. Aleluia! Louvado seja o Deus que não apenas nos sustenta, mas também nos guia com perfeição. A paz do Senhor esteja com você mais uma vez. Já temos caminhado em oração sobre descanso, proteção, provisão, cura e direção. Agora chegamos a um dos maiores desafios da vida moderna: o medo e a ansiedade. Quantas pessoas acordam com o coração acelerado, preocupadas com o futuro, presas em pensamentos que não conseguem controlar. Mas hoje, o Senhor declara vitória sobre esses sentimentos em sua vida. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus. A ansiedade não é a identidade que o Senhor preparou para você. Ele te deu o espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Quando você recebe essa verdade no coração, o inimigo perde força, porque a sua mente se alinha com a paz do Espírito Santo. Talvez você esteja enfrentando medos específicos: medo da falta, medo da doença, medo de perder pessoas, medo do amanhã. Talvez você viva preso em um ciclo de ansiedade, com pensamentos que não param. Mas hoje, pela oração, esses grilhões são quebrados. O Senhor está visitando a sua mente e o seu coração para trazer alívio e vitória. Escreva agora nos comentários com fé: eu tenho vitória contra o medo e a ansiedade em nome de Jesus. Essa confissão profética muda o ambiente. Ela faz você declarar que não aceita mais viver escravo de pensamentos que te aprisionam. Jesus nos disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é passageira, não depende das circunstâncias, é a paz de Cristo que invade o coração e expulsa todo medo. Hoje, você vai sentir essa paz como um rio, lavando as suas emoções e trazendo segurança. Quantas vezes o medo roubou oportunidades da sua vida? Quantas vezes a ansiedade paralisou você, te impediu de avançar, tirou o seu sono e até a sua saúde? Isso acaba hoje, em nome de Jesus. Porque quando você se refugia no Altíssimo, nenhum espírito de medo pode dominar sua mente. Você vai andar em confiança, vai dormir em paz, vai acordar renovado. Eu sei que o inimigo tenta usar o medo como arma para nos enfraquecer, para nos fazer duvidar das promessas de Deus. Mas hoje eu declaro: todo medo cai por terra, toda ansiedade perde o controle. Você vai se levantar como filho, como filha do Rei, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de esperança. Ore comigo neste momento. Senhor, eu entrego os meus medos em Tuas mãos. Eu não quero mais viver ansioso, não quero mais viver escravizado pela preocupação. Eu recebo a Tua paz, eu recebo a Tua vitória sobre a minha mente e sobre o meu coração. E creia, o Espírito Santo já está visitando você.
O peso da ansiedade está caindo, a opressão está sendo removida e um novo tempo de confiança está começando. Você vai viver o hoje com alegria e o amanhã com esperança, porque o Senhor já está no seu futuro. Aleluia! Você é livre do medo. Você é livre da ansiedade. A sua mente e o seu coração estão guardados pela paz de Cristo. A paz do Senhor esteja com você neste momento poderoso de oração. Já falamos sobre descanso, proteção, provisão, cura, direção e vitória contra o medo. Agora chegamos a um terreno profundo da vida cristã, a guerra espiritual e a quebra de maldições. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que muitas lutas que enfrentamos não são apenas naturais. Elas têm raízes espirituais e só podem ser vencidas com armas espirituais. Talvez você esteja enfrentando situações repetitivas em sua vida, portas que se fecham, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, problemas que parecem nunca acabar. Muitas vezes, essas batalhas são alimentadas por maldições lançadas ou por brechas abertas no passado. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus, toda maldição pode ser quebrada e toda corrente pode ser destruída. Escreva agora nos comentários com fé: em nome de Jesus, toda maldição é quebrada na minha vida. Essa é uma declaração profética que traz libertação. A palavra diz em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso significa que na cruz, Jesus já levou sobre si toda a maldição. Você não precisa viver preso a cadeias espirituais, porque a vitória já foi conquistada. Hoje nós oramos em guerra espiritual. Declaramos que toda influência maligna contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho, cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo laço do inimigo é desfeito, toda palavra contrária é anulada, todo ciclo de destruição é quebrado. Talvez você esteja lutando contra vícios, contra opressões, contra pensamentos negativos constantes, mas eu declaro, essas correntes estão sendo quebradas agora. O sangue de Jesus é suficiente para purificar, libertar e dar uma nova vida. A guerra espiritual também exige posição. É hora de você assumir sua identidade de filho, de filha de Deus e usar a autoridade que o Senhor te deu. Jesus disse em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa palavra é para você hoje. Você tem autoridade para declarar libertação sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu futuro. Ore agora com fé. Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito toda a obra do inimigo contra a minha vida. Eu quebro toda a corrente espiritual. Eu anulo toda a palavra maldita lançada contra mim. Eu declaro que sou livre pelo sangue de Jesus. E creia, enquanto você ora, o céu está se movendo. Anjos estão batalhando em seu favor. Correntes estão sendo despedaçadas. O inimigo está batendo em retirada, porque a luz de Cristo brilha sobre você. Escreva novamente com ousadia: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Essa é a sua vitória. Aleluia! Hoje é dia de libertação, é dia de guerra vencida, é dia de cadeias quebradas. Você não viverá mais debaixo de maldição, mas debaixo da bênção do Senhor. A paz do Senhor esteja com você. Depois de orarmos sobre guerra espiritual e quebra de maldições, chegamos agora a uma verdade que precisa ser firmada no seu coração: a sua autoridade e identidade espiritual em Cristo Jesus. Muitos filhos e filhas de Deus vivem abaixo do que poderiam viver, porque ainda não compreenderam quem são em Cristo. Andam cabisbaixos, se sentem derrotados, pensam que não têm valor.
Mas a palavra de Deus nos mostra que em Cristo somos mais que vencedores, somos herdeiros das promessas, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus. Está escrito em Romanos 8, 15 e 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que você não é órfão, não é escravo, não é rejeitado. Você é filho, você é filha do Rei. Essa é a sua identidade espiritual. E quando você entende isso, você passa a viver de forma diferente. Você ora com confiança, você enfrenta batalhas com coragem, você se posiciona com autoridade espiritual. Escreva agora nos comentários, eu sou filho, eu sou filha do Rei. Essa declaração ativa a sua identidade diante do céu e diante da terra. A autoridade espiritual não vem de nós mesmos, mas do nome de Jesus. Ele disse em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em seu nome, ele nos enviou a pregar, a orar, a repreender o mal e a viver em vitória. Quando você ora em nome de Jesus, os céus se movem, o inferno treme, as cadeias são quebradas. Talvez até hoje você tenha vivido com insegurança, achando que não tem força suficiente, que não é digno, que não consegue. Mas receba esta palavra. A sua identidade não está no que o mundo disse sobre você, mas no que Deus declara em sua palavra. E Ele diz que você é amado, escolhido, separado, chamado para viver em santidade e em poder. Quando o inimigo tentar te acusar, lembre-se, você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando a dúvida tentar te paralisar, lembre-se, o Espírito Santo habita em você. Quando o medo vier, lembre-se, você tem autoridade para declarar a vitória em nome de Cristo. Ore comigo. Senhor, eu recebo hoje a minha identidade como filho, como filha do Rei. Eu rejeito toda mentira do inimigo, eu rejeito toda acusação, e eu me revisto da autoridade que o Senhor me deu em Cristo Jesus. E declare novamente, eu sou herdeiro das promessas de Deus. Essa é a sua posição. Você não é alguém esquecido, não é alguém sem valor. Você é herdeiro, você tem direito às promessas, você tem acesso à presença do Pai. Aleluia! Caminhe a partir de hoje com a certeza da sua identidade e da sua autoridade espiritual. Você é chamado para viver em vitória, não em derrota. Você é chamado para andar de cabeça erguida, não prostrado. Você é filho amado, você é filha preciosa, e Deus se alegra em cuidar de você. A paz do Senhor esteja com você mais uma vez. Já falamos sobre descanso, proteção, provisão, cura, direção, vitória contra o medo, guerra espiritual e identidade em Cristo. Agora vamos encerrar este ciclo de oração olhando para frente. O futuro cheio de bênçãos e a vida plena que Deus preparou para você. Muitas vezes o futuro nos assusta. Pensamos, o que vai acontecer comigo? Como será minha família, meu trabalho, meus sonhos? Mas a palavra de Deus nos mostra que para quem confia no Senhor, o futuro é seguro. Está escrito em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa é poderosa. Significa que o seu amanhã não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de Deus. Ele já escreveu dias de vitória, de esperança e de paz para você. Ainda que hoje você esteja enfrentando lutas, creia, o fim da sua história será de bênção. Escreva com fé nos comentários. O meu futuro está nas mãos de Deus. Essa declaração libera paz sobre a sua mente e abre espaço para você caminhar com confiança. O futuro que Deus tem para você é de vida plena. Jesus disse em João 10:10,
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não significa ausência de problemas, mas significa que mesmo em meio às lutas, você terá paz, alegria, força e provisão. Significa viver com o coração cheio da presença de Deus em todas as áreas. Talvez você tenha medo de que o amanhã traga dor, escassez ou perdas, mas hoje eu declaro em nome de Jesus, o seu amanhã será marcado pela fidelidade de Deus. Ele vai abrir portas, Ele vai restaurar caminhos, Ele vai te surpreender com milagres. Você não viverá debaixo de incerteza, mas debaixo da certeza da promessa. E não apenas o futuro terreno, mas também o eterno. Porque a maior bênção que temos é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Um dia, toda lágrima será enxugada, toda dor será tirada e viveremos para sempre na presença do Senhor. Essa é a esperança que sustenta a nossa fé. Enquanto esse dia não chega, vivemos aqui na terra confiando e experimentando as bênçãos do Pai. O Senhor vai derramar sobre a sua vida alegria, paz no lar, provisão na mesa, vitória sobre as batalhas, saúde restaurada e sonhos realizados. Escreva com fé: eu recebo as bênçãos de Deus para o meu futuro. Declare essa palavra, porque a sua confissão ativa promessas. Hoje você pode descansar. O seu futuro não será marcado pela derrota, mas pela vitória. Você não será lembrado pelas lutas, mas pelos testemunhos de milagres. Você vai olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Deus que cuida do nosso amanhã e nos dá uma vida plena hoje e sempre. Chegamos ao fim desta oração da manhã e o meu coração está cheio de gratidão a Deus por cada momento que passamos juntos aqui na presença do Altíssimo. Hoje nós começamos declarando paz, passamos pelo refúgio e descanso em Deus, pela proteção divina e o ministério dos anjos, pela provisão espiritual e material, pela cura interior, pela condução do Espírito Santo, pela vitória contra o medo, pela guerra espiritual, pela identidade em Cristo e pelas bênçãos para o futuro. Cada parte desta oração foi uma semente plantada em sua vida e eu creio que dará frutos abundantes. Quero te convidar agora a agradecer comigo. Feche seus olhos por um instante e diga: Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou, me sustentou e falou comigo nesta oração. Obrigado porque eu não estou sozinho, mas sou filho, sou filha amada do Rei. Obrigado porque a paz do Senhor é maior que as minhas preocupações. Obrigado porque a minha vida e o meu futuro estão seguros em tuas mãos. Agora, em nome de Jesus, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. Hoje será um dia marcado pela paz de Deus. Correntes de medo e ansiedade foram quebradas. Maldições foram anuladas, a sua identidade em Cristo foi reafirmada, o seu coração foi restaurado e a sua alma foi curada. O seu futuro está nas mãos de Deus e Ele já escreveu uma história de vitória para você. Escreva nos comentários: eu creio e recebo esta palavra para a minha vida. Essa é a sua declaração de fé, é o seu selo espiritual diante do Senhor. E mais uma vez eu te lembro, compartilhe esta oração com alguém que você ama. Seja um canal de bênção para a vida de outra pessoa. O que Deus está fazendo em você pode alcançar outros corações também. Eu libero agora uma bênção final sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que hoje você caminhe com confiança, sabendo que é amado e protegido. Que cada passo seu seja guiado pelo Espírito Santo. Que o seu lar seja cheio de alegria. Que a sua mente seja guardada pela paz de Cristo e que os seus caminhos sejam abertos pelo poder de Deus. Receba esta bênção em nome de Jesus. E diga comigo: eu sou filho, eu sou filha do Rei e começo o meu dia na paz do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que a paz de Deus acompanhe você hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.